E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, então, seguindo o nosso conteúdo de ondulatória, tem 3 conceitos que eu quero que vocês anotem no caderno antes da gente resolver esse exemplo aqui. Então, anota no caderno o que é a frequência de uma onda. Eu vou falar bem devagar para você ir pausando o vídeo e conseguindo anotar, tá? Então, a frequência, pessoal, é o número de oscilações completas executadas em qualquer ponto da corda por unidade de tempo. Então, o que seria essa oscilação completa? Observa aqui, ó. Então, ela tá nesse lugarzinho aqui, ela vai e volta para o mesmo lugar. Então, a quantidade de vezes que ela faz esse processo aqui por unidade de tempo é chamada de frequência. Então, ó, aqui ela fez uma volta completa, aqui ela fez outra volta completa, ela ia fazer mais uma e mais uma e mais uma. Então a quantidade de vezes que ela faz esse movimento completo aqui, de acordo com a unidade de tempo que o exercício te deu, vai se chamar de frequência. Outra coisa que eu quero que você saiba também é o que é o período da onda. O período é o intervalo de tempo de uma oscilação completa de qualquer ponto da onda. Então, o que seria esse período? Seria quanto tempo ela vai gastar. A frequência é quantas vezes ela faz uma determinada unidade de tempo e o período é quanto tempo ela vai gastar para fazer isso daqui, tá bom? Então, a frequência é quantas vezes ela faz e o período é quanto tempo ela gasta. E outra coisa que eu quero que vocês saibam também é o comprimento da onda. Ele sempre vai te dar um gráfico aí para você poder analisar o gráfico. Então, como que você vai medir o comprimento da onda? Você vai olhar nos vales. A onda ela tem 2 regiões. Essa região mais alta, que a gente chama de crista, e essa região mais baixa aqui, que a gente chama de vale, tá certo? Então, a parte de cima, onde ela vai mais alto, a gente chama de crista, onde ela vai mais baixo, a gente chama de vale. Então aqui eu tenho 1, 2 cristas, aqui eu tenho 1, 2 vales. Então para ficar bem tranquilo para você medir o comprimento de uma onda, basta você pegar a distância que ela tem aqui entre um vale e outro. Então você está vendo aqui que o nosso gráfico, nesse eixo aqui, ele vai de 10 em 10, não é? Então 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então quantos centímetros tem da parte mais baixa de um vale até o próximo vale? Então se está indo de 10 em 10, eu tenho 10, 20, 30, 40. Então qual que é o comprimento dessa onda? Ela tem um comprimento de 40 centímetros, tá bom? Então frequência é quantas vezes ela faz o movimento completo. O período é o tempo que ela demora para fazer o movimento completo e o comprimento é a distância entre um vale e outro vale. Bacana? Então vamos ver se a gente consegue resolver essa atividade aqui. Olha lá. Está dizendo o seguinte, esse exemplo você vai ter no seu caderno também. Uma onda em uma corda oscila com frequência de 50 Hz. O que significa essa frequência de 50 Hz? Quer dizer que é a quantidade de vezes que ela sobe e desce, dependendo do tempo que ele mediu. O gráfico mostra a corda em certo instante. Então nós temos aqui, você está vendo que nesse eixo aqui ele está indo de 10 em 10 centímetros e nesse daqui ele está indo de 1 em 1 centímetro. Aí na letra A ele te pergunta, qual é a amplitude da onda? Pessoal, a amplitude é quantos centímetros ela sobe e quantos centímetros ela desce. Você está vendo que nesse eixo aqui, ó, está indo de 1 em 1 centímetro. Então, qual que é a amplitude dessa onda? Ela sobe até quanto? Ela sobe até 1, não é? Se ela subisse até aqui, a amplitude seria 2. Se ela subisse aqui, seria 3, 4. Mas ela está subindo até 1 centímetro. Então, qual que é a amplitude? A amplitude dessa onda, ela vai ser de 1 centímetro. Bacana? Aí essa pergunta aqui da letra B a gente já respondeu, né? Qual é o comprimento dessa onda? Então, mais uma vez aqui, o comprimento você vai contar quantas unidades tem de um vale até outro vale. Se ele está indo de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40. Então, qual que é o comprimento dessa onda? O comprimento dessa onda
vai ser de 40 centímetros. Então, por enquanto, foi só observação, né? Aí agora ela vai perguntar aqui para você. Qual é a velocidade de propagação dessa onda? Pessoal, para você calcular a velocidade de propagação, tem uma formulazinha. A fórmula ela diz que a velocidade de propagação ela vai ser igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então esse símbolozinho aqui, ó, esse alfa, ele vai significar comprimento, tá? Então esse alfa aqui ele significa comprimento. E esse F aqui, ele significa frequência, tá bom? Então a gente tem que a velocidade é só você multiplicar o comprimento pela frequência. Então vamos resolver isso daqui? Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. É muito tranquilo, pessoal. Então a velocidade... Qual que era o comprimento que a gente tinha encontrado? A gente tinha encontrado o comprimento é 40 centímetros, né? Só porque a gente não vai colocar isso daqui em centímetros, não. A gente vai colocar sempre em metros. Para transformar 40 centímetros em metros, para transformar centímetros em metros, né, pessoal? Basta dividir por 100. Quanto que é 40 dividido por 100? 0,4. Então o comprimento aqui vai ser 0,4 metros. Onde é que eu achei esse comprimento? Aqui, ó. 40 centímetros é o mesmo que 0,4 metros. Vezes a frequência. Onde é que eu acho a frequência? O exercício me deu. O exercício falou que a frequência é de 50 Hz. Então vamos colocar aqui vezes os 50 Hz. Então eu tenho que a velocidade vai ser 50 vezes 0,4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20. Uma casa depois da vírgula, eliminei o zero, então a velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo. Então a velocidade de propagação dessa onda é de 20 metros por segundo. Pessoal, aí está perguntando aqui na letra D. Qual é o período de oscilação dessa onda? Então a gente vai calcular o período, que é o tempo que ela demora para oscilar, não é? Então a formulazinha do período é só isso daqui, ó. O período é a letra T, tá? Então esse Tzinho aqui, ele significa período, e esse F você sabe que ele significa frequência. Então como que a gente faz isso daqui? O período vai ser igual a 1 dividido pela frequência. Sempre vai ser o número 1 em cima, tá? Então, qual que vai ser o período aqui? Então, esse período ele vai ser igual a 1. Quanto que era a frequência? 50 Hz. Não era isso? Então, o período vai ser igual. Vamos fazer aqui no rascunho. 1 dividido para 50. Aqui não dá, eu acrescento um zero. Coloco um zero e uma vírgula, ainda não dá. Eu vou acrescentar um outro zero, mais um zero aqui no quociente. 100 dividido para 50 vai ser 2, né? Então 2 vezes 50, 100, não sobra nada. Então o período aqui vai ser de 0,02 segundos. Então nós temos a amplitude, nós temos o comprimento, nós temos a velocidade e nós temos o período da onda. Beleza? Muito fácil, né? Espero que tenha entendido.